isso, vamos começar com eleições, porque Jair Bolsonaro cumpriu a agenda no Nordeste. Em Recife, ele discursou no carro de som e depois se reuniu com integrantes da Igreja Evangélica. Vamos conversar ao vivo com o repórter Daniel Lian, que vai trazer todos os detalhes para a gente e também as novidades que foram anunciadas pelo presidente na capital de Pernambuco. Lian, bem-vindo, suas informações, por favor. Oi, Daniel, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse momento ele está sendo aguardado aqui na capital paulista, exatamente na Zona Sul, no bairro da Vila Olímpia, onde vai se encontrar com empresários ligados ao setor da educação. Bolsonaro esteve durante todo o dia na cidade de Recife, capital do Pernambuco, onde participou de uma série de compromissos, incluindo encontros com líderes de uma igreja evangélica. Bolsonaro, durante o seu discurso no carro de som, fez questão de exaltar a questão do piso da enfermagem. Ele destacou que concedeu o piso, mas houve problemas em relação ao STF. Uma boa notícia que tive agora do Paulo Guedes. Nós temos 17 setores que são desonerados, tem a folha desonerada. Ele acabou de anunciar que vai também estender a desoneração para os serviços de saúde do Brasil. Isso ajuda, em especial, a implementação do piso para enfermeiros, que eu lamento o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Luiz Barroso, ter concedido uma liminar para não pagar o piso para eles. Tá aí, portanto, a palavra do presidente da República, Jair Bolsonaro, falando sobre esta desoneração da folha salarial. Bolsonaro que realmente fez aí questão de exaltar o aumento que havia concedido ao piso para os enfermeiros. No entanto, ele falou sobre outro tema bastante importante e em relação à questão dos fertilizantes. Os fertilizantes, que houve essa crise devido à guerra entre Ucrânia e Rússia, e com isto a escassez por todo o mundo, menos no Brasil, segundo o presidente, pela atuação do governo junto ao governo russo. E hoje ele comemorou a chegada de um navio procedente daquele país. Chegou o segundo navio com diesel da Rússia. Faz parte daquele encontro que eu fiz com o Putin em fevereiro desse ano, onde nós acertamos que o fluxo de fertilizantes não seria interrompido acontecesse o que acontecesse, tá? E ele honrou a sua palavra, chegou fertilizando no Brasil e mais do que isso, conversei ontem com a ministra Tereza Cristina, os fertilizantes baixaram mais de 20% os preços, levando em conta fevereiro. Insumo mais barato é sinal de alimentos mais barato. Valeu. Pois é, e também nós vamos trazer as informações da agenda do candidato Lula, que cumpriu a agenda no Nordeste, né, Lívia? Exatamente. Pela manhã, o petista esteve em Aracaju, em Sergipe. E no discurso, Lula ressaltou quais serão as prioridades se voltar à presidência da República. Vamos acompanhar. A prioridade máxima chega a ser prioridade zero de tão rápido que é combater a fome. Por quê? Porque não tem explicação científica, econômica, do terceiro maior produtor de alimento do mundo, do primeiro maior produtor de proteína animal do mundo, não ter comida para esse povo. Quem está com fome não sabe esperar, não pode esperar, não tem como esperar. E no fim da tarde, Lula seguiu para Maceió, em Alagoas. E na conversa com apoiadores, o petista deu mais detalhes sobre a formação dos ministérios em um eventual novo mandato. Quero dizer para vocês que no meu governo vai ter muita mulher no ministério. Muita. Quero dizer que eu vou criar o Ministério da Igualdade Racial outra vez, para que a gente possa continuar lutando contra o preconceito estrutural nesse país. Quero dizer para vocês que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários,
vai ter um indígena ministro nesse país. Quero dizer para o povo de Alagoas que acabou a ocupação de terra indígena para fazer garimpo ilegal. Então vamos chamar os nossos comentaristas nesta edição de quinta-feira para analisarem as agendas dos candidatos à presidência da República neste segundo turno. Conosco hoje, Miguel Daúde e Cristina Grêmio. Uma ótima noite a vocês. Sejam bem-vindos. Agora, Cris, vamos começar pela última agenda que nós mostramos, a agenda do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que fez duas defesas principais, conforme nós mostramos agora há pouco, né? Defendeu o combate à fome como prioridade, disse que é inadmissível o país ser o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e ainda ter tanta gente passando fome, e falou sobre como seria a composição dos ministérios caso ele vença as eleições no dia 30 de outubro. Falou da criação de novos ministérios, como o Ministério de Igualdade Racial, dos Povos Originários e mais mulheres também nessa composição. Propostas que seriam bem-vindas, seja quem for o próximo presidente? Oi, Lívia, boa noite para você, Daniel, Miguel e nossa audiência. Todas as propostas nesse sentido são bem-vindas, mas desde que não aumentem os gastos públicos. E é isso que a gente não quer. E é isso que se faz quando se cria mais ministérios. Veja, o governo Dilma chegou a ter 40 ministérios. O próprio governo Bolsonaro, que prometia ter menos de 20, acabou em algum momento ali tendo que ultrapassar 20, mas ficou mais ou menos nesse patamar. E o possível novo governo Lula, pelo que se viu, vai ser o governo da gastança, né? Ministério dos Povos Originários, assim como se a gente tivesse entre os 220 milhões de brasileiros, mais ou menos uns 150 milhões de pessoas sem atendimento que precisassem de um ministério específico. Olha, já tem o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que pode mudar de nome em outro governo, eventualmente nas mãos de outro partido, mas já atende toda essa população. Então não precisaria combater preconceito estrutural num ministério povoado de mulheres e um outro para povos originários. Balela, isso é discurso da boca para fora para enganar trouxa, desculpe o termo, mas é para enganar trouxa. Veja, todos esses ditos progressistas que defendem minorias são os primeiros a atacar estudantes conservadores nas universidades aparelhadas, porque esses, imagine, não são minoria, esses têm que morrer. Estão ameaçando matar estudante de direita que se revela ou é descoberto por ser de direita. E estou citando aqui um caso recente para ser apenas um caso ilustrativo. Quem combate minorias, afinal de contas, é quem protege um estudante de direita sozinho que está sendo atacado e ameaçado se ousar voltar às aulas numa faculdade onde só se pode estudar se for de esquerda? Então vamos parar com essa balela de preconceito estrutural, de povos originários. Somos todos brasileiros. Em relação à fome especificamente, primeiro ele precisa decidir se vai ser prioridade máxima ou prioridade zero. Se é prioridade zero, não sei bem de onde que ele vai partir. Mas ele diz que vai combater a fome, né? Lula, desculpe, mas já é prioridade no atual governo. Tanto é prioridade que o seu Bolsa Família de R$40 a R$80, hoje é um Auxílio Brasil de R$600, que atinge muito mais famílias do que na sua época ou na época da sua sucessora Dilma Rousseff. Então, por favor, apenas prometa para essas famílias que elas vão continuar sendo atendidas no valor que elas recebem hoje para continuarem por conta própria conseguindo comprar seus alimentos. Em relação a esse discurso, que é outra balela de que o Brasil tem 33 milhões de famintos, já foi muito esclarecido. Eu sugiro quem ainda estiver acreditando nesse percentual divulgado por ONGs de esquerda, que pesquisem os números oficiais do IBGE. Esses aí são confiáveis e baseados em estatística. E quem irá analisar o dia de Jair Bolsonaro é o comentarista Miguel Daúde. Daúde, muito bem-vindo, boa noite a você. Claro que Jair Bolsonaro tem uma agenda agora em São Paulo, reunião com empresários do setor da educação, mas durante o dia ele esteve no estado de Pernambuco, Nordeste. É importante lembrar que no primeiro turno o Lula ganhou nos 9 estados que compõem a região Nordeste do país. Bem, naquela fala separada pelo nosso repórter, Jair Bolsonaro conversou com a imprensa, destacou as ações de seu governo, falou sobre a possibilidade de desoneração da folha para a área da saúde também, disse que isso poderia ajudar a subsidiar
o piso dos enfermeiros, também destacou a negociação com Vladimir Putin para manter o fluxo de importação dos fertilizantes. Agora, a reversão do cenário de vitórias de Lula no Nordeste me parece fundamental e muito estratégico para que Bolsonaro consiga uma virada, né? Exatamente. Daniel, boa noite a você, boa noite a Lívia, a Cristina. Não tenha dúvida, o Nordeste tem majoritariamente eleitores do Lula, e o presidente Bolsonaro, ele tenta ali buscar votos, né, dentre esses eleitores. E é possível, né? Hoje o presidente, neste momento em que ele esteve lá, ele deu duas excelentes notícias, né? Essa questão do piso de enfermagem, se bem que o Nordeste também será beneficiado, porque lá também tem esse tipo de trabalhadores, essa categoria de trabalhadores. Ele resolveu, quer dizer, se fez, o Congresso concedeu, ou ele endossou, mas não tinha de onde vir o dinheiro. Agora ele deu a solução, o dinheiro virá da desoneração da folha da saúde e vai ser atendido perfeitamente. Está aí, é uma boa notícia, deu essa possibilidade e apresentou a solução, e agora o Supremo, evidentemente, vai liberar essa possibilidade. A questão dos fertilizantes, Daniel, eu até vou mais além do que o presidente disse, hein? O Brasil já teve uma empresa que recebeu tantos fertilizantes que está exportando já fertilizante. Então você vê que o mundo está precisando dessa matéria-prima, dessa commodity essencial para a nossa agricultura, e já tem aqui empresas exportando fertilizantes de tantos fertilizantes que nós temos. Então, acho que o presidente vem fazendo um papel importante de realçar e levar a população, principalmente do Nordeste, onde ele precisa, sim, ter mais votos, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba levando a um compromisso dele em relação ao nosso país.